Uzumaki. Ao ver a presença de Naruto na casa, o garoto ficou impressionado, pois fazia tempo que eles não se reuniam daquela forma. Porém, ao sentir um chakra estranho se espalhando pela vila, o sétimo Hokage disse que precisaria se ausentar. Óbvio que isso deixou o Boruto furioso, além de ficar mais determinado em parar o espírito antes de Naruto, para mostrar que os métodos do pai estavam errados. Após saírem da casa Uzumaki, Mitsuki revelou quem era o verdadeiro culpado, a Sumire. Boruto não acreditou que pudesse ser ela, mas o novato insistiu e começou a falar sobre a investigação que teve. Porém, antes que pudessem continuar com a conversa, houve um grande terremoto seguindo do surgimento de um espírito, agora de uma forma tangível que atingia toda a aldeia. Boruto estava correndo para ajudar, mas o filho de Orochimaru disse que a única maneira de acabar com tudo isso seria matando o invocador da criatura. Mas adivinhem, novamente o Boruto recusou. Antes que pudesse ir até onde estava a criatura, Mitsuki fez um clone de cobras para deter o Boruto, mas o garoto derrotou-o logo depois que o amigo saiu. E ao chegar no local, o protagonista encontrou Mitsuki e impediu que acontecesse um conflito entre ele e Sumire. Inclusive, ela declarou que não era mais a pessoa que os dois conheciam. Quando o Dyogan é ativado, Nui, que seria o nome da besta, levou a garota para uma outra dimensão, levando os garotos a segui-la. Ao chegar lá, Boruto procurou por Sumire, no intuito de ser atacado por Nui. Quando o Dyogan achou o ponto fraco da besta, tanto ele quanto o Mitsuki conseguiram imobilizá-la, fazendo também com que a menina os defendesse. Além disso, o Boruto comentou que Nui não iria explodir ninguém, pois viu Sumire como mãe, visto que ela fazia parte do controle da criatura. E quando a menina deixou a raiva de lado, o selo ficou enfraquecido e levou a dimensão abaixo. Boruto alcançou Sumire e a convenceu a sair dali. De volta a Konoha, Sumire foi levada sob custódia de Sai, mas antes que a garota pudesse partir, Boruto a informou que Nui havia sobrevivido. Algum tempo depois, o Boruto começou a estranhar que o poder do olho direito dele havia desaparecido completamente, pois desde que os casos estranhos terminaram, o poder ocular não havia se manifestado, mas ele seguiu novamente para a aula, no qual Shino decidiu mudar as equipes. Mitsuki insistiu para ficar no mesmo time de Boruto, e ambos se juntaram a Metal Lee. Quando os boatos sobre a situação de Sumire começaram a surgir, Boruto foi conversar com o pai a respeito disso. Naruto insistiu que, mesmo não tendo voz absoluta sobre o caso, prometeu ao filho que iria ajudar a menina. No dia seguinte, durante a atividade que Shino havia proposto para capturar uma bandeira, o trabalho em equipe de Boruto e Mitsuki fez com que ambos conseguissem vencer. E depois, para a alegria de todos, Sumire estava de volta às aulas. Ao voltar para casa, Boruto viu que Himawari estava doente e passou a cuidar da irmã. Porém, ele acabou entrando em uma pequena discussão com o pai e ambos foram expulsos de casa por Hinata, que ficou bastante brava com a situação. Sendo assim, Naruto resolveu comprar o jantar no mesmo lugar que alimentou durante anos, o Lamen do Chiraku. Lá, ele contou diversas histórias que viveu para o filho, e que inclusive foi onde teve o primeiro encontro com a mãe dele, alguns anos atrás. No dia seguinte, as aulas da Academia Ninja foram suspensas por conta de uma reunião entre os Kages. Sendo assim, Boruto tentou conversar com os colegas para ajudá-lo em uma brincadeira que, pensando ele, seria bem sucedida. Como ninguém aceitou, decidiu desfigurar sozinho o rosto do pai no monumento dos Hokages. Ele logo foi parado por Naruto, que chegou a tempo e ordenou que o filho limpasse aquilo. O Boruto pediu para que fizesse juntos, mas o sétimo Hokage disse que precisaria cuidar de Konoha em geral, e não poderia dar atenção para esse tipo de comportamento. Além disso, ele pediu para o Boruto tentar entender as consequências por conta do cargo que o pai tem. Mais tarde, Hinata enviou o filho para entregar o almoço de viagem ao Naruto. Porém, quando o protagonista chegou ao local, percebeu que o sétimo Hokage já não estava mais ali e ficou ainda mais chateado. Enquanto estava tentando se conter com a situação, Boruto encontrou Sarada e Chocho no meio do caminho e Uchiha insistiu para entregar o almoço no lugar dele. Apesar do Boruto ter ficado relutante, viu que aquilo era importante para Sarada e permitiu que ela fizesse o que queria. Quando ela voltou, Boruto a agradeceu por ter entregado o almoço, enquanto que ela o retribuiu dizendo que ter ido foi importante para decidir o que vai fazer quando for maior. Depois, o Boruto perguntou o que era e Sarada respondeu que tinha um sonho de se tornar Hokage. Naquele momento, Boruto zombou dela, afinal ele continuava sofrendo com as consequências do emprego do pai e não sabia lidar com as ausências constantes, principalmente nos momentos de família. Passando um tempo, Boruto é nomeado líder de classe para a viagem de campo ao País da Água. Isso o deixou bastante irritado. Quando chegaram em Kirigakuri, foram atendidos por Kagura Karatashi. Ao se apresentar pessoalmente, Kagura escoltou a turma para a aldeia, onde a turma ficou maravilhada com a paisagem. Além disso, o protagonista notou o Iwabi vagando em um beco e o seguiu junto com Denki. Lá, os três são confrontados por Hasako, com quem Boruto acabou se envolvendo em uma briga. Mas então são interrompidos por Shizuma Hoshigaki, que aplaudem os dois por ter enfrentado Hasako. Mais tarde, a turma encontrou Meiterumi e Chojuro, que os acolheu na aldeia. Depois, a turma continuou o tour na academia de Kirigakuri, onde Chojuro organizou uma luta para Boruto confrontar Kagura. Ao iniciar, Boruto é rapidamente desarmado e derrotado. Pouco
depois, Kagura fez a aula ir para o Parque Memorial, onde eles prestam homenagem da Pedra Memorial. Em seguida, ele conversou com Boruto e os outros sobre a história da Vila da Névoa Sangrenta e do quarto Mizukage, antes que um grupo se aproximasse deles, e percebendo que Boruto é filho do sétimo Hokage, Tsurushi tentou atacá-lo, mas Kagura e Iwabi acabaram afastando os dois. Durante a noite, os colegas de classe de Boruto receberam uma mensagem que Denki foi sequestrado. A mensagem dizia para eles irem ao Pier 4 se quisessem o garoto de volta. Chegando ao cais, Tsurushi se revelou como o culpado, e além de ter formado uma barreira em volta de Kagura e alguns alunos de Konoha, o grupo dele também atacou quem estava presente ali, mas felizmente o plano dele não deu certo, e depois de derrotar o Shinobi de Kirigakuri e retornar ao hotel que estavam hospedados, Boruto convidou Kagura para jogar um jogo de cartas com ele e os amigos. Apesar de ter gostado do jogo, Kagura começou a se lamentar por conta do passado que teve. No entanto, Boruto disse que ele não poderia deixar que os laços familiares o definissem, e se usou de exemplo por ser comparado com seu avô frequentemente, e principalmente com o pai. E como sinal de amizade, Kagura deu todas as cartas dele pro Boruto. Afinal, percebeu que ambos passam pelas mesmas situações e viu que dali poderiam construir um vínculo. No dia seguinte, Kagura pediu para que Boruto o encontrasse na Academia Ninja de Kirigakuri. Ao chegar lá, eles veem a espada Hiramekarei. Bom, a conversa deles é interrompida quando Shizuma capturou a dupla com água, insistindo que agora é hora de iniciar uma revolução na aldeia. Rejeitando as palavras de Shizuma, Boruto atacou o vilão, mas não teve sucesso. Isso fez com que o vilão tentasse persuadir Kagura a matar os dois novos amigos, mas ao invés disso, ele o protegeu. Mesmo que no fim das contas, o Boruto tenha saído desmaiado, ao acordar, Sarada estava ali presente, prestando os primeiros socorros. Ao se aproximar dos dois, Hachiya revelou que Kagura tinha dívidas com Shizuma, e que por isso o vilão estava atrás dele. Ao saber disso tudo, Boruto ficou determinado em salvar o seu novo amigo. Depois que Mei e Chojuro se conscientizaram de que os novos 7 espadachins ninja roubaram as espadas dos 7 espadachins da névoa, o Boruto junto com Sarada se aproximaram de Chojuro e Mei para explicar que as ações de Kagura vêm de Shizuma, que sempre explorou a fraqueza do garoto. Inclusive, quando o Boruto insistiu que esse incidente começou recentemente, com exceção da quinta Mizukage, todos foram atrás dos espadachins no intuito de fazer com que a situação parasse. Quando os espadachins tentaram destruir a pedra memorial de Kirigakuri, Boruto os deteve, levando Shizuma a erguer uma barreira da névoa ao redor da área e separando os três. Boruto então se encontrou lutando contra Kagura, tentando desesperadamente argumentar com ele, enquanto o protagonista continuava a apontar a relutância de Kagura em se juntar a uma rebelião durante o confronto deles. Mitsuki chegou revelando provas das mentiras de Shizuma, dizendo que o vilão e os seguidores dele não apenas conspiraram com o País das Ondas, mas também mataram várias pessoas de Kirigakuri que souberam dos planos que tinham e se recusaram a ajudá-los. Com isso, Shizuma assumiu as alegações com orgulho e decidiu terminar a batalha pessoalmente quando Kagura se recusou a lutar. Ele liberou uma névoa sangrenta que lhe permitiu absorver o chakra do inimigo através das feridas que estavam abertas. A equipe de farrapo, coordenada por Boruto e Mitsuki, permitiu que eles superassem o poder do adversário, recusando-se a aceitar a derrota. Shizuma reclamou com a Samerrada, dando um tiro pela culatra, já que a inexperiência dele permitia a espada subjugá-lo em um estado selvagem. Kagura queria acertar as coisas, mas estava exausto demais. Sendo assim, Boruto se juntou a eles e juntos foram capazes de derrotar o vilão. Depois, os ninjas de Konoha voltaram correndo pro hotel devido ao toque de recolher. Após todo esse acontecimento, a classe deixou Kirigakuri de barco, levando Boruto a se perguntar por que Kagura não os viu. Me diz, gostou do vídeo? Saiba que um like e um comentário me ajuda muito. Assim o vídeo chega em muito mais pessoas. Então deixa um comentário falando o que achou deste vídeo. Se gostou, saiba que é um trecho de um resumo completo de Boruto. Então se quer assistir esse resumo completo com todos os detalhes, todos os momentos e toda a história de Boruto e de seus amigos, clica no vídeo que está passando na tela. Na real, esse vídeo que tá na tela é o vídeo que eu mais me dediquei a fazer. Deu muito trabalho, mas você vai entender que valeu a pena. Te espero lá.